está aquele brilho dos teus olhos? Teu sorriso não está mais como antes. O amor se esfriou, cresceu o ódio e te aprisionou sem dar nenhuma chance. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar que Deus está contigo. Deus ainda não te esqueceu, hoje mesmo vai te levantar. Tudo que Ele te prometeu se cumprirá. Oh, oh. Se a tribulação te derrubou, com certeza Deus não é culpado, não. Como antes, sempre esteve do teu lado. Deus está contigo. E Ele está agindo, ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele faz ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo e Ele está agindo. Ninguém pode impedir. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair. É só pedir com fé que já é garantido. Deus está contigo, o Deus do impossível, vitória vai te dar. Até na sepultura Ele vai ressuscitar. Pode acreditar, Deus está contigo. Deus está contigo. Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo seja com todos os meus irmãos, meus ouvintes, meus amigos, aqueles que têm sempre participado conosco aqui nas nossas lives e temos transmitido a palavra de Deus, procurando ensinar a cada um a respeito das verdades bíblicas, daquilo que Deus tem a nos oferecer nos momentos mais difíceis da vida que nós passamos, como os momentos que atualmente nós estamos vivendo, com muitas dificuldades, com muitas tristeza no que tem nos acontecido. A semana passada, na sexta-feira aqui, nós fizemos uma live onde nós decorremos e explanamos aqui a respeito da morte que vem ceifando muitas vidas com esta pandemia no mundo inteiro. E
nós mostramos todos os caminhos da morte que ali a gente apresentou, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Hoje eu quero falar, apesar de também ir falar um pouco sobre a morte física, mas eu quero falar a respeito da primeira morte que o cristão, que o Filho de Deus, ele passa a ter conhecimento dela quando ele aceita Jesus. Porque ao aceitar Jesus, há uma separação, e a morte é separação. Há uma separação do novo homem, ou seja, o cristão que aceita Jesus, passa a ser uma nova criatura, e ele então tem que viver uma separação, e essa separação chama-se morte. Morto para o pecado. E eu queria, nesta noite, estar fazendo uma leitura aqui da carta do apóstolo São Paulo à igreja de Roma, porque muitas pessoas, elas se dizem cristãos, mas elas não passam por esse processo de separação, ou elas não morrem para o pecado. E aqui então o apóstolo vai nos dar um ensinamento a esse respeito. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha, a pessoa que morre fisicamente, ela separa a alma do corpo. E ela não pode viver novamente naquele corpo porque ela foi separada. O que tem Jesus, a separação da alma do corpo com o corpo, é simplesmente um trampolim para ela entrar no céu e na vida eterna com o Senhor Jesus. Aqui no caso do pecado, é uma desassociação, ou seja, uma morte, uma separação, que nós fazemos do pecado para vivermos uma nova vida com Deus. Deixamos aquela vida de pecado, tá? Deixamos a prostituição, deixamos a mentira, deixamos o roubo, deixamos todas as coisas que contrariam a vontade de Deus. Elas estão mortas para nós e nós para elas. Então nós não voltaremos a praticá-las tal coisa. Então esta é a primeira morte que o cristão passa com ela, é a sua separação do pecado. Ele não é mais uma pessoa que vai ter uma vida de pecado. Então, na igreja de Roma, os cristãos lá não entendendo muito bem, eles achavam que não, eles podiam aceitar Jesus como Salvador e continuar a mesma vida, continuar da mesma maneira, não precisaria se distanciar, aquele que tivesse um relacionamento conjugal ilícito, que podia continuar com ele, que não tinha nenhum problema, aquele que vivia em prostituição também podia continuar. Só que Paulo está dizendo que não é assim. Não, que morreu, está morto, está morto. O morto não tem vida. Tá? Então o pecado tem vida para quem não está em Cristo, mas quem está em Cristo, o pecado está morto para ele e ele para o pecado. Então ele faz uma pergunta aqui e ele mesmo responde: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E ele responde dizendo: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha, se está morto não tem como viver. E ele diz:
Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados, batismo é símbolo de morte, é símbolo de sepultamento, tá? Então ele utiliza-se aqui a palavra batismo para dizer que nós fomos sepultados para ressuscitarmos uma vida com Cristo. Nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. É verdade. Verdade, nós aceitamos Cristo porque Ele morreu por nós, a morte física, para nos dar a morte, aliás, a vida eterna. Então, no momento que nós aceitamos Cristo, nós morremos para o pecado e estamos vivos para a vida eterna. Então, na separação da alma com o corpo, não é a morte, é uma passagem que nós estamos fazendo, deixando esta velha casa, este velho corpo e assumindo provisoriamente o nosso lugar de descanso, para que no dia da ressurreição de todos os mortos, nós venhamos e nos apossemos novamente do corpo, mas não um corpo físico, mas agora um corpo transfigurado, um corpo que é o corpo semelhante ao de Cristo quando ressuscitou. Então Paulo está aqui dando um ensinamento e está dizendo que a fé justifica o pecador e aquele que faz abandonar o pecado, é o Espírito, é a fé que faz nos abandonar o pecado e ter nojo dele, das ações do pecado e procurarmos a viver uma vida próximo de Deus, porque agora nós temos de Jesus a vida eterna. Estamos provisoriamente neste corpo, mas logo nós estaremos em um outro lugar, em um outro corpo, né? Porque um pensador, ele disse o seguinte, referindo-se a essa condição: cuide de sua vida e o Senhor cuidará da sua morte. Então, nós vamos cuidar da nossa vida para vivermos aqui no mundo uma vida sem pecado. E você poderá dizer, pastor, mas o homem, ele tem a natureza pecadora, é verdade, mas o homem que tem Jesus, ele tem o cuidado e o zelo para evitar o pecado. Se ele peca involuntariamente e se arrepende, a Bíblia diz que nós temos um advogado diante de Deus, que é Jesus Cristo, que intercede ao Pai quando nós pedimos perdão, para que o Pai perdoe o nosso pecado. Então, o pecado confessado é um pecado perdoado. E Deus não se lembra do pecado. Deus não toma por sentença nos punir com aquele pecado que nós confessamos, que nós nos arrependemos e procuramos não mais cometer tal erro. Nós, os cristãos, erram, sim, erram, mas eles têm um que nos diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, o pecado purificado, ele não deixa rastro na vida do cristão. Ele não é escrito para sentenciar a pessoa no dia do juízo final. A pessoa está justificada por Cristo e é Cristo quem vai o acompanhar. Então Paulo diz que Deus faz com que se rompa esse nosso elo com o pecado e nós agora passamos a ser
influenciados pela fé para temermos a Deus, para que nos fez livre agora do velho homem, e influenciado e vencido pelos desejos carnais, agora nós somos influenciados pelos desejos espirituais, de nos aproximarmos mais e mais de Deus pela fé, para levarmos uma vida de compromisso com Deus, prometendo a Ele cumprir os seus mandamentos, procurar a ter uma vida diferente. E é a partir do momento que a pessoa crê no Evangelho e se arrepende das suas iniquidades, é que ela passa a ser uma criatura que assume a sua fé no Senhor Jesus, e ela passa a estar morta para a vida pecaminosa que levava diante disso, né? Então ela precisa, quando vai ao batismo, que é a demonstração do sepultamento, para que aconteça esse sepultamento da velha criatura, segundo o anunciar de Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, dizendo: arrependei-vos e sede batizados. Então a pessoa seria batizado no nome de Jesus, naquilo que Jesus anunciou que era para a pessoa ser uma nova criatura. Assim como Jesus morreu e ressuscitou, o pecador que passa pelo batismo morreu para a velha vida, isto é, quando o seu corpo é mergulhado nas águas, o velho homem é sepultado com seus maus hábitos, com suas ações pecaminosas. Em seguida, ao se levantar das águas, ele renasce para uma nova vida com o Senhor Jesus e passa a ser uma nova criatura diante de Deus. Então agora, como uma nova criatura, Colossenses 2,12 diz que ele passa a procurar as coisas de Deus, as coisas do alto, as coisas do céu, e além do batismo ser um ato de aceitação e confissão de fé pública, a pessoa está confessando publicamente que ela está deixando aquela vida anterior, que agora vai possibilitá-lo ao novo convertido viver em novidade de vida. Então as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e ela agora então é uma nova criatura. Então ela passa a ser viva para Deus e morta para o pecado. Antes de nos unirmos ao Senhor Jesus pela sua obra redentora na cruz, quando ele derramou o seu sangue em nosso favor, nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. Assim, a velha natureza caída, escravizada pela iniquidade, reinava em nosso corpo, e nós atendíamos aos seus desejos. Por outro lado, nascido de Deus, o pode ser considerados mortos para o pecado e vivos para Deus, porque a velha natureza morreu, o novo ser que foi gerado pelo Espírito Santo, que foi o que nos convenceu do pecado, nos convenceu a aceitarmos que nós somos pecadores. Então essa aceitação e esse convencimento do Espírito Santo, ele está sobre o domínio das coisas de Deus,
e ele nos convence a deixarmos as paixões carnais. Quando buscamos a santidade por meio de uma comunhão mais íntima com Deus, o pecado não encontrará espaço para nos dominar. Contudo, é preciso vigiar, é preciso ter cuidado, porque senão ele vem sorasteiramente. Pedro diz: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Se nós demos oportunidade, ele nos faz a voltarmos a praticarmos os mesmos atos pecaminosos e pensamentos maldosos, malignos que tínhamos anteriormente. Mas quando nós nos aproximamos de Deus e procuramos ocupar a nossa mente com os pensamentos de Deus, por meio da sua palavra, da leitura, de compreender o que o Espírito Santo que habita em nós nos dará o domínio próprio para nós sabermos decidir e termos discernimento para saber as coisas e resistirmos às tentações. A decisão de ceder ou não ao pecado é de cada pessoa. Tá? Então ela tem a oportunidade, está ali para ela, se ela quiser. Lhe é apresentada a oportunidade para ela praticar. Agora cabe a ela, que está se aproximando de Deus, pensar o seguinte: aproximar-se de Deus, se antes de sermos regenerados pela palavra, nós oferecíamos nosso corpo às paixões pecaminosas, aos desejos carnais, agora que fomos libertos do pecado e feitos novas criaturas, nós devemos espontaneamente nos apresentarmos a Deus para a sua glória. Ou seja, após recebermos a salvação por meio da fé no sacrifício do Senhor Jesus e o batismo com o Espírito, nossas mãos, nossos pés, nossa boca, nossos olhos se tornaram santos para Deus, e dessa forma os membros do nosso corpo que outra hora foram usados como instrumento de iniquidade, se tornaram instrumentos de justiça para servir a Deus, para ser usado por Deus, para levarem a salvação aos pedidos. Então nós agora que compartilhávamos do pecado, agora redimidos pelo Senhor Jesus, nós vamos levar a salvação para aquelas pessoas que anteriormente nós fazíamos parte dela. Por quê? Porque nós agora somos uma nova criatura para anunciar a salvação pela graça. Paulo nos fala contrário a todo tipo de pecado, e ensinou que está debaixo da lei é o mesmo que continuar escravo do pecado. E afinal, por sermos carnais, falhos, não tínhamos condições espirituais de cumprir, embora a lei tenha vindo para mostrar ao homem a sua iniquidade. Ele não poderia justificar-se perante o Altíssimo, porque ele não praticava os mandamentos do Senhor, nosso Deus e Pai, porque ele não tinha a orientação e a força do Espírito Santo. Mas agora que ele tem o domínio sobre o pecado, em que a vida dele agora é esclarecida pelo Deus Altíssimo,
ele agora vai ter outro tipo de frutos, que são frutos que no passado, antes de conhecer a verdade e ser liberto por esta verdade, tá? Ele agora é uma pessoa que ele deixou todas aquelas coisas do mal, agora ele está diante de atitudes que pratica com certeza, porque o velho, a vida velha, os pecados, trouxe muita vergonha e sofrimento para ele, mas agora ele está numa vida que agora parece a vida de alguém que quer se aproximar de Deus, porque ele trouxe a vida para se apegar ainda mais à fé, para que jamais venha retroceder, nos submeter ao seu jugo. O Senhor Jesus nos escolheu para servi-lo. Portanto, como servos de Deus, nós devemos oferecer a nossa vida como instrumento para a vontade de Deus. Por quê? O apóstolo São Paulo, aqui no versículo 23 deste capítulo, ele vai nos dar aqui uma sentença. Ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Então a morte é o salário, é o que nós recebemos. A morte espiritual, e se nós não nos arrependemos desta morte, enquanto temos vida física, nós certamente iremos sofrer a morte eterna, porque os céus é para aqueles que morreram para o pecado, continuaram no corpo físico, mas se aproximando de Deus para herdar a vida eterna. E ele então continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pagamento disso que parece um sacrifício para nós é a vida eterna. É o prêmio que nós vamos receber porque nós deixamos a vida de pecado para assumirmos uma vida que nos aproxime de Deus. Agora, os inimigos de Paulo, lá em Roma, eles ensinavam que o evangelho pregado pelo apóstolo tornava-se inútil a prática das boas obras e incentivava a prática do pecado. Por isso, Paulo inicia o assunto com as duas perguntas que eu disse para vocês, que não pode haver uma permanência no pecado, mas sim uma separação total do pecado. Por quê? Porque nós morremos para o pecado. Nós que morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Então a pessoa que aceitou Jesus, que vive com Jesus, ela não tem mais nenhuma participação, o pecado não tem mais força sobre a vida dela, ela é uma nova criatura, e aquele que está morto está livre do pecado. A morte paga todos os débitos de sorte, que a pessoa que morreu com Cristo tem todos os seus débitos, ou seja, todos os seus pecados, está pronto para começar uma vida nova. E a Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados confessados no fundo do mar. E Ele não lembra nunca mais, Ele vai nos lembrar. Não existe nada que nos acuse a respeito daquilo que nós éramos, porque agora nós somos
uma nova criatura. Nós fomos batizados na morte de Cristo, e Paulo usa a ilustração do batismo, que podemos entender que o batismo num sentido literal, de imersão na água, mas estamos longe de saber ao certo se os primeiros eram feito por imersão. Nós não sabemos disso. Depois que vem o entendimento, que aparece João Batista batizando por imersão, colocando, dizendo: arrependei-vos para perdão dos pecados, porque se aproxima o reino de Deus. Então aí a figura do batismo, no sentido figurativo ou simbólico do texto, é que nosso batismo foi uma espécie de funeral, aleluia, de um enterro da nossa velha natureza. Ser batizado em Cristo Jesus corresponde a ser batizado pela transformação do Espírito Santo, e nasce um novo homem que recebe uma nova natureza, a natureza pelas coisas de Deus. Cornélio e sua família ouviram o Evangelho, creram em Jesus Cristo, receberam o Espírito Santo, depois foram batizados nas águas para demonstração e confissão de fé. Nós que fomos sepultados, ressuscitados com Cristo. Paulo insiste em que o cristão não deve viver pecando por causa da sua união com Cristo, e Cristo não participa da vida pecadora. Nós participamos com Cristo na sua morte, sepultamos e fomos ressuscitados quando saímos das águas. Nós somos libertos da escravidão do pecado. E Paulo introduz a ideia do velho homem, que foi crucificado com Cristo, no versículo 6 dessa carta. E nós que aqui estamos, nós temos o direito de entender uma coisa: o velho homem, crucificado com Jesus, morto com ele, sepultado com ele, o novo homem é ressuscitado. Ele é uma vida nova com o Senhor Jesus. Quem tem Jesus anda sempre em novidade de vida. A sua vida agora é uma vida que é vivida no Filho de Deus, em Jesus Cristo. E Paulo então recomenda aqui no verso 11: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a nossa condição, essa é a nossa situação. O verbo nosso aqui de morte é que nós temos a vida eterna em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós temos a certeza disso. E nós estamos mortos para o pecado. E quem está morto perdeu qualquer tipo de relação, de ligação com o pecado. E estamos livres do poder do pecado. E é isso que a palavra de Deus diz. E o crente deve manifestar em seu viver diário que não tem vínculo mais com o pecado, porque está morto para o pecado. E a coisa positiva nisso é para que nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus. Estamos certamente no estado escondidos em Cristo, para não sermos alcançados pela morte, pela segunda morte, porque o Senhor é que nos guarda. E Paulo continua dizendo, para nós oferecermos a Deus, aqui no verso 2, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecer,
em suas concupiscências, ele não pode se entronizar mais na nossa vida, porque agora nós somos uma criatura que estamos no aguardo da vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, o cristão liberto, como eu disse para vocês na sexta-feira, que a morte física, esse cristão perdoado, que tem a certeza da vida eterna, ele agora tem uma promessa que lhe é muito importante. E essa promessa, ela se cumpre quando um cristão que vive próximo de Deus, ele tem essa separação da sua alma, que tem a vida eterna, porque confessou o Senhor Jesus, porque está vivendo, procurando aproximar-se mais e mais de Deus. Então chega um dia que eu vou morrer. Você que é cristão vai morrer. Todos nós vamos morrer. Eu quero deixar aqui para você alguma coisa que você tem que entender, que isso daqui vai acontecer com todos, não é só com os crentes não. Diz assim, o Salmo 103, verso 15 e 16, quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e seu lugar não será mais conhecido, então desaparece. Quero deixar aqui para você um outro verso, que está aqui no livro de Jó, capítulo 14. Você que tem uma Bíblia aí, confira. Versículo 1 e 2. Está escrito assim: ao homem nascido de mulher. Isso é corpo físico. É de poucos dias e farto de inquietações. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Tá? Então essa é a minha situação e a situação sua. Agora, deixa eu te falar o que acontece com aquela alma que se arrependeu do pecado, que morreu para o pecado e procurou andar aqui nessa vida, tá? Veja o que acontece com ela. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, verso de número 13. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Você viu que quando eu te falei de morrer e ressuscitar, que ressuscitava em Cristo e que passava a viver em Cristo, aguardando o momento da separação da alma com o corpo físico, então é o que acontece com essa pessoa. Sim,
Diz o Espírito, eu disse para você que é o Espírito que transforma e passa a conduzir esta pessoa que se aproxima de Deus. Diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos. O trabalho é aqui na terra, a labuta é aqui na terra. Deus falou para Adão, quando pôs ele fora do paraíso: do suor do teu rosto comerá o teu pão. E o homem vive aqui, trabalha para se manter vivo, alimentar-se. Mas agora, o que ele está dizendo? Descansar do seu trabalho e as suas obras os seguem. Então, tudo aquilo de bom que ele fez aqui na vida, depois que aceitou Jesus, isso vai seguir ele, vai diante, vai para a presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Então, esta é a esperança, é a confiança que nós temos no Senhor Jesus Cristo. Agora, eu quero te dar o conhecimento, te dei na sexta-feira passada, falando a respeito de uma irmã, que é uma rosa do jardim de Deus, que ele recolheu para si. Ele é o jardineiro, ele é o que cuida do seu jardim, o jardim do Éden lá, ele pôs Adão para fora, porque Adão estava cuidando, mas agora quem cuida é Deus. E a palavra de Jesus dita aquele ladrão da cruz, é que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então quero te dizer o seguinte, que não é você, mas é um irmão querido da nossa comunidade, chamado Hidalgo Belloni. Hidalgo, nesta tarde, ele deixou o corpo físico aqui e foi para a presença de Deus. Então, Deus que colheu uma flor na quinta-feira passada, hoje ele colhe um cravo. Hidalgo estava preparado porque ele estava seguindo a Cristo. No domingo ele esteve na igreja com a esposa, participando conosco da mesa, da comunhão, da ceia, com o Senhor Jesus. Ali onde nós confessamos diante de Deus, na prática daquele ato que Jesus celebrou antes de sua crucificação, e nos deixou a recomendação para que nós repetíssemos isso todas as vezes até que ele viesse. E hoje ele veio para Hidalgo. Hidalgo não vai mais participar da ceia física aqui conosco, mas ele está ao lado do Senhor, preparado, esperando, aguardando o dia em que Jesus irá celebrar a ceia com todos os seus. Porque a sua palavra, quando instituiu a ceia, ele disse: eu tenho desejado muito tomar esta ceia convosco, porque não o tornarei mais a fazer aqui, mas o farei com vocês na glória de meu Pai. E Hidalgo vai celebrar agora com o Senhor, e nós junto com ele, se permanecemos fiéis ao Senhor Jesus, até o dia da sua vinda, ou o dia da nossa partida. Amanhã, o corpo físico de Hidalgo será levado ao Campo Santo, mas sua alma já está com Deus,
Sua alma já está no descanso eterno aqui prometido por Jesus no livro de Apocalipse, na narrativa de João. Meu querido, minha querida, você que é cristão, o importante para você é estar preparado, porque o dia da minha partida, da sua partida, está nos anais de Deus. Cabe a Ele colher-nos no momento que Ele quiser. Cabe a Ele nos chamar de volta a casa no momento que Ele quiser, porque esta é a casa do Pai, que Jesus disse: na casa de meu Pai tem muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, mas eu vou preparar lugar, e se eu for, voltarei outra vez e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E nós sabemos que o lugar que Jesus está é na glória de Deus, é no céu, e é lá que Ele quer que nós venhamos a morar com Ele. Então, meus queridos, se prepare, busque uma vida de santificação, distancie-se do pecado, distancie das coisas erradas, aproxime-se mais e mais de Deus, para que você possa ter o privilégio de ser assunto levado ao céu. Você notou? O corpo ainda está aqui entre nós, mas a alma está com Deus. É rápido, é muito rápido. Quando ela dá o último suspiro, a alma sai do corpo e é levada à glória de Deus, pelo poder de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero encontrar-me com você, ou nos encontrarmos na próxima quinta-feira, no culto online da Igreja Unida. Eu estarei aqui na sexta-feira, de volta com a live. Não sei se estarei celebrando a partida de mais um irmão, mas fico muito feliz, porque são irmãos que estão na presença de Deus, que estão diante de Deus, que estão frequentando a igreja, que estão recebendo os ensinamentos, que estão procurando viver uma vida diante de Deus. Tem erros? Tem, porque Jesus morreu para perdoar os nossos pecados, e esta foi a graça que Ele manifestou para nós, mas nós devemos procurar evitar de todas as maneiras o pecado. Mas saiba de uma coisa: se você sentir que tem alguma coisa errada na tua vida, confesse ao Senhor Jesus, porque Ele é fiel e justo para te perdoar o pecado e te purificar de toda a injustiça, e você está pronto a acessar a glória no momento que o Senhor quiser, no momento que o Senhor te chamar. Fique com Deus. Eu tributo aqui a minha homenagem como pastor de Hidalgo durante muitos anos. Foi uma alma, um homem humilde, simples, de uma conduta ilibada, de uma conduta cristã, um homem responsável, pai de família, muito amoroso com a família, com os filhos, e a nossa comunidade é isso. Quando sai um levado por Deus, nós sentimos o vazio no coração, mas pelo outro lado nós nos alegramos porque ela descansou e está com o Senhor. E eu tenho certeza que Hidalgo está com Jesus. É por isso que eu tributo a Ele. E a família, eu quero deixar o meu sentimento
e continuar sendo o amigo, juntamente com o pastor que agora está na direção da igreja, para nos colocarmos à disposição e andarmos por mais algum tempo que o Senhor assim nos permitir. Amado Deus, Santo e Eterno Pai, eu te dou graça, porque o Senhor é fiel. O Senhor nos prometeu a vida eterna. E o Senhor tem feito, Senhor, a tua vontade se cumprir na vida de teus filhos. Porque todo, Senhor, que tem partido para ti, o Senhor tem levado, ó Deus, no teu amor, na tua graça e na tua bondade. Sentimos saudade de Magali, de Hidalgo, mas temos a certeza que eles estão contigo. Louvamos o teu nome e pedimos que te dê graça à família, que abençoe a irmã Lúcia, que abençoe o Márcio, sua família, o Marcos, sua família, os parentes, todos, aqueles que não te conhecem, que eles possam vir ao conhecimento da verdade. Senhor, dê a tua graça e a tua bênção, como tem dado à família de Magali, fortalecendo, animando, Deus dando a certeza de que um dia nós nos encontraremos na eternidade. Senhor, fique com teus filhos, abençoe os que estão me ouvindo, abençoe os meus irmãos, que eles acreditem na tua palavra. A morte para nós não é um terror. A morte física para nós, que temos a esperança da vida eterna, Senhor, é um trampolim para nós chegarmos até a tua glória. Ó Pai querido e Pai amado, nós que temos adentrado a tua presença em espírito, entraremos a nossa alma na tua presença para o descanso eterno. Abençoa teus filhos, dê-lhes graça, dê-lhes a tua presença, o teu amor e a tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera.
Ora vem, Senhor Jesus. Jesus virá. Fique em paz. Deus te abençoe. Te dê uma boa noite. Em Cristo Jesus. Amém.